Hoje a gente vai continuar no nosso estudo do livro de Davi, aliás, da história de Davi, e daquilo que a gente aprendeu domingo passado, nós teríamos a história de Davi e Jonatas. Só que eu resolvi pular a história de Davi e Jonatas, a gente dá uma olhada nisso em outro momento, mas eu acredito que o que nós precisamos meditar juntos essa manhã é a questão de aprender sobre a dependência. Onde está a nossa dependência? No que a gente depende? Ou do que a gente depende, né? Eu acredito que todos nós temos um sistema de apoio na nossa vida. Todos nós, independente de quem você é. Nós criamos um sistema de apoio. E esse sistema de apoio envolve uma série de coisas. Davi não foi diferente. Como um ser humano que foi, ele tinha um sistema de apoio. E juntos hoje nós vamos ler o texto, ou estudar o texto de 1 Samuel, capítulo 21, dos versículos 10 até o 15. Só que eu sei que vocês talvez não gostem disso, e nem é a minha característica, vocês conhecem, eu não sou muito assim. Mas hoje a gente vai mexer bastante na Bíblia. Então nós vamos ler bastante textos em lugares diferentes. Vai praticar um pouco a musculação no dedo, né, de você achar ou a citação que eu vou dando à medida que a gente vai avançando. Por que é assim? Porque é preciso, para que a gente entenda o contexto em que Davi estava. Se a gente ler só 5 versículos, nós não vamos ter ideia do que se trata. Então, essa manhã, quando a gente fala de sistemas de apoio, todos nós temos sistemas de apoio, todos nós. Nós criamos sistemas de apoio que envolvem coisas ou pessoas durante a nossa vida que nos ajudam a passar pela vida. Os sistemas de apoio podem ser um casal que casa para se sentir seguro. Então ele olha no cônjuge dele a segurança que ele precisa. Já disse aqui várias vezes que no casamento a gente entra olhando para o outro como se ele fosse um cachorro São Bernardo, aquele bem grandão, e você é uma pulga. A pulga no cachorro, ela vai para sugar o sangue. E quando às vezes as pessoas entram no casamento olhando para outra pessoa como um São Bernardo, ele só quer sugar o que o outro tem. Mas quando na verdade os dois são 2 pulgas, entende? O casal é 2 pulgas. Então ninguém deve ser sugado. Na verdade, o casamento é um apoio. Mas na verdade, quando você casa, você olha para o outro como uma pessoa que vai suprir as suas necessidades emocionais, né? Em alguns momentos, necessidades financeiras. E esse é um sistema de apoio que a gente cria e que a gente gosta de confiar nele. Outro sistema de apoio é o nosso emprego. Nós nos esmeramos para conseguir uma boa colocação, nós conseguimos um bom emprego que nos paga um bom salário, e então nós descansamos. E ele se torna o nosso sistema de apoio. Enquanto todo mundo está indo mal, eu tenho um emprego, eu sei que eu vou receber o meu dinheiro, então eu estou tranquilo. É o meu sistema de apoio. E assim por diante. Então temos vários sistemas de apoio. E com Davi não foi diferente. Mas o problema aqui é que os sistemas de apoio de Davi foram sendo tirados sistematicamente, um a um. Até que ele chegou num ponto em que ele não tinha mais nada. Nenhum. É mais ou menos com a gente. Você veja. Nós temos saúde, nós temos um emprego bom, nós temos um casamento estável, nós temos filhos saudáveis, e de repente as coisas começam a mudar na nossa vida. Seu casamento já não vai mais tão bem, os seus filhos também não, seu emprego falhou, sua saúde também. O que resta? O que você faz? Você já parou para pensar quando o nosso sistema de apoio começa a falhar, o que a gente faz? Sobre aquilo que a gente bota a nossa confiança, o meu emprego, meu dinheiro, minha família, meus filhos, minha saúde, o estudo que eu tenho. Quando isso tudo some, o que sobra? Vamos aprender com Davi como se desenvolve esse sistema de apoio na vida dele. Vamos ver como esse sistema se desenvolve, depois nós vamos ver como esse sistema vai ruir, e depois nós vamos ver como ele muda a perspectiva e entende o que é realmente importante. Então eu quero pensar junto com você essa manhã sobre aprender a depender. Dependência não é ruim, gente. Dependência é bom. Depende daquilo que você vai depender, né? Então, essa é só uma palavra bastante redundante aqui, mas na verdade, para que a gente possa ilustrar o que a gente quer aprender junto aqui essa manhã. Davi, ele desenvolve um sistema de apoio que começa mais ou menos da seguinte forma. Ele tem uma posição. Lembra que ele era um garotinho que era pastor de ovelhas. Estava lá
cuidando de ovelhas, de repente chega Samuel, unge ele como o futuro rei de Israel, e ele da noite para o dia tem a vida transformada. É então transportado até a corte do rei, ele se torna um dos músicos do rei, mas depois disso ele logo se torna um dos maiores heróis de Israel, matando o Golias, o gigante. Ele então tem uma posição, e essa posição dá a ele uma certa autoridade onde ele está. Ele tem uma posição, e esse apoio que ele recebe, ou seja, esse sistema de apoio, baseia-se também na posição dele. Você acha que posição é ruim? Ter uma posição boa? Absolutamente. Afinal de contas, foi Deus que trouxe ele até essa posição, não foi? Deus o elevou até aqui, Deus trouxe ele, Deus treinou ele lá naqueles pastos com aquele estilingue dele, durante horas e horas e horas. Foi Deus. Então, se ele está onde ele está hoje, é porque Deus o levou até lá. Se você está onde você está hoje, gente, porque Deus levou você lá. Se você é quem você é hoje, é porque Deus trouxe você até aqui. E assim foi com Davi. O trabalho dele deu estabilidade em sua vida, ele se apoiou sobre isso. Claro que ser um dos músicos da corte do rei serviu apenas de trampolim, porque ele sabia que ele não ficaria músico para o resto da vida, mas se tornaria rei. Só que uma outra coisa também acontece na vida de Davi, não só de posição, mas também a popularidade dele começa a crescer. Diz o texto, em 1 Samuel 18,16, que o povo gostava de Davi, eles gostavam dele, achavam ele muito competente no que fazia. Diz o texto também que em tudo que ele fazia ele era bem sucedido, ele tinha êxito. Então o povo começou a olhar para ele e diz: puxa, esse homem tem um diferencial. Então ele era popular. Você acha errado ser popular? Claro que não, porque talvez Deus leve você a ser popular. Outra coisa que cria o sistema de apoio de Davi foram pessoas na vida dele. Teve pelo menos 3 pessoas que tiveram um impacto muito grande na vida de Davi, extremamente positivo, por um lado. Primeiro nós temos Mical. Mical era uma das filhas do rei. Diz o texto que Mical amava Davi. No capítulo 18, 20 de 1 Samuel. Davi tinha uma esposa que realmente o amava. Que dificuldade isso hoje em dia, ter uma esposa que realmente ama você, né? Eu tenho uma esposa que me ama, sabe? Eu sou feliz por isso. Causa uma segurança em você, né? Então, ter uma esposa que ama, ou ter um cônjuge que ama você, isso te traz um apoio, te traz um ânimo, não traz? E nos momentos de dificuldade, essa pessoa está lá para ajudar você, para segurar você, para te servir como suporte. E Mical estava lá. Diz o texto que Mical amava Davi. Sem dúvida, Davi, ele desenvolveu uma grande força ao depender do apoio e do amor dessa mulher. Uma grande força. Temos também Jonatas. Capítulo 18, versículo 1 a 4, mostra que Jonatas foi um verdadeiro amigo de Davi, a ponto de as almas se ligarem. E infelizmente esse texto é usado para dar uma ênfase no amor homossexual. E não tem nada a ver disso. Absolutamente nada. Sabe, as pessoas precisam estudar, para dizer isso, as pessoas precisam estudar o contexto e a cultura da época, para dizer que existe um envolvimento sexual aqui, homossexual. Não existe, zero, nenhuma possibilidade. Fato é que houve uma amizade profunda entre esses dois homens. E Davi viu nesse amigo dele uma amizade que foi extremamente leal, extremamente leal. E Davi dependeu dessa amizade muitas vezes em sua vida. Temos também Samuel. O profeta Samuel, ele ungiu a Davi. Ele o acolheu quando Davi estava nas maiores dificuldades. Davi sentia nesse profeta segurança. Ele sentia segurança nesse homem. E provavelmente esse homem ajudou Davi a conhecer sobre sacrifício, serviço e adoração. Esse homem foi um discipulador na vida de Davi. Ele era importante. E Davi tinha essas pessoas à sua volta. Faço uma pergunta para você. É errado ter pessoas à sua volta em quem você possa confiar? Não. Porque são pessoas que Deus usa na sua vida quando você está lá embaixo, que te estendem a mão, verdadeiros amigos que nos momentos de dificuldade se mostram mais leais do que o próprio irmão, às vezes, de sangue,
né? E ter pessoas à nossa volta é extremamente importante. Precisamos louvar a Deus pelos amigos que temos, pelo cônjuge que nós temos, pelas pessoas que nos discipulam. Mas também, Davi tinha um outro apoio aqui. Ele tinha um sistema de apoio baseado no orgulho dele. Davi tinha orgulho da vida que vivia. Ele provavelmente colocou uma grande ênfase em fazer as coisas muito bem feitas, para que as pessoas, quando olhassem para ele, olhassem, puxa vida, esse homem se esmera em fazer as coisas bem feitas. Eu acho que você faz isso. Temos 2 dentistas aqui. Se elas não se esmerarem em fazer o serviço bem feito, um bloco vai cair, né? E se cai uma coisa dessa, já pensou o desespero, né, na vida da outra pessoa? Se eu tenho coragem de abrir a minha boca para elas, é porque eu tenho confiança, né? Estou pagando pela confiança, né? E o Davi não era diferente. Ele tinha orgulho de quem ele era e de onde ele tinha chegado. Pergunto para você, é errado ter orgulho? Por que vocês não responderam rápido agora? Não é errado ter orgulho, dependendo de que tipo de orgulho você tem, exatamente. Então, gente, nós não precisamos esconder quem nós somos, ou achar que estamos pecando em dizer, olha, eu sou bom nisso aqui, eu sou um bom profissional nisso aqui. Não é errado você dizer isso, gente. Você estudou para isso, não foi? Você não foi aprovado? TCC, vocês não fizeram? Não foi aprovado lá o TCC? Que diz que vocês estão aptos? O Cláudio fez o teste para o OAB, passou, está aprovado, ele pode ser, o Davi também. Então, gente, não tem nada de errado você dizer, conselho de psicologia, não tem nada de errado você dizer, eu sou bom no que eu faço. Isso é um tipo de orgulho, e você pode sim confiar nisso. Agora, temos que saber até onde esse tipo de orgulho pode ir. Agora, perguntas para todos nós aqui. Onde você estaria sem o amor do seu cônjuge? Onde você estaria? Se você não tivesse o apoio do seu cônjuge, talvez alguns digam, eu não tenho cônjuge, ok, mas onde você estaria sem o incentivo dos seus amigos? Se você não tivesse amigos em sua vida, que te apoiam, onde você estaria? Onde você estaria se você não tivesse o apoio da sua igreja, que nos momentos de dificuldade, nos momentos de necessidade, te dão ajuda, suporte? Onde você estaria se você não estivesse ou não tivesse a orientação e direção dada a você pela palavra de Deus? Onde você estaria? Graças a Deus pelos suportes que Ele nos deu em nossa vida. Talvez você olhe ali e diga assim, eu tenho uma posição, é um sistema de suporte, me traz segurança. Louve a Deus pela posição que você tem. Talvez você diga, eu sou popular, pessoas vão até mim pelo profissional que eu sou, me tornei popular. Louve a Deus por isso. É um presente que Deus deu a você. Também talvez você tenha pessoas à sua volta que você confie a sua vida a ela. Louve a Deus por esse tipo de pessoa, você precisa mesmo. Talvez você também tenha orgulho. Cara, tenha orgulho mesmo de quem você é. Sabe, do que Deus fez em sua vida. Não seja um exagerado também, né? Falei aqui domingo passado sobre nós termos uma opinião equilibrada a nosso próprio respeito, nem de mais, nem de menos, né? Mas uma opinião equilibrada é preciso ter quem você é. Você precisa definir isso. Louve a Deus por isso, graças a Deus por esses suportes que Ele colocou em nossa vida para nos ajudar. Deus coloca esses suportes para nos ajudarem, não para serem os nossos deuses. Ok? Então pensem um pouco sobre os suportes que você tem na sua vida e os suportes que Davi tinha. Esses são alguns suportes que ele tinha na vida dele. Agora pensem um pouco sobre as dificuldades que isso pode gerar em sua vida. Se você tem sua Bíblia aí e está aberto em capítulo 21, versículos 10 até 15, esse é o momento da gente ler esse texto agora. E aí nós vamos ver que aconteceu um processo de desmantelação. Existe essa palavra? Se não existe, inventei agora. De desmontagem, né, do sistema de apoio de Davi. Olha só o que diz o texto em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 a 15. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aques lhe disseram, não
não é esse o Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam as suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco, enquanto esteve com eles. Agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse aos seus conselheiros: vejam esse homem, está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês tragam, para agir como doido na minha presença? O que ele veio fazer no meu palácio? Olha só, agora um sistema de apoio de Davi começa a ruir. Primeiro, ele perde a posição dele. Lembram? Olha só, ele tinha uma posição. Agora, ele perde a posição. Começa a sumir. De um herói nacional, ele se torna um fugitivo. Ele precisa correr, ele precisa fugir. E Davi, de capitão do exército de Israel, um herói de batalhas históricas, torna-se um fugitivo. Ele precisa fugir. A posição dele sumiu. Isso por si só já não seria um motivo para você entrar em depressão? Perdi a minha posição. Basicamente, quando nós temos uma posição, ela faz parte da nossa identidade, né? Eu sempre costumo brincar aqui, as pessoas não, para as pessoas o pastor não é homem. Já perceberam isso? Quando tem 3 homens conversando, eles dizem, tem 2 homens conversando com o pastor. Eles nunca dizem tem 3 homens conversando. Já perceberam? Os 2 homens estão conversando com o pastor. Poderiam simplesmente dizer, 3 homens estão conversando. Assim como eles dizem, olha, tem 2 pessoas conversando com o dentista. Acaba se tornando a tua identidade, né, praticamente. Quando nós perdemos a nossa posição, facilmente entramos em crise. Facilmente. E a crise, ela gera uma série de problemas na nossa vida. Tanto para bem quanto para mal. Para o mal pode nos jogar lá embaixo, nos tornar depressivos e sem vontade de levantar. Por outro lado, a crise pode nos fazer mudar o foco e seguir em frente para uma outra coisa que você desconhece e ser bem sucedido. Mas Davi perdeu essa posição e entrou em crise. Simplesmente fugiu e se fingiu de louco para não ser morto. Também perdeu a popularidade dele. Quando Davi perde a popularidade, conforme ele sai da vida pública, ele foi relegado ao ostracismo, ou seja, ele simplesmente ficou na memória do povo. Porque as pessoas de Israel, quando viam ele primeiro como herói, depois veem ele como um homem sendo perseguido pelo rei Saul, eles dizem, puxa, o rei Saul vai ser bem sucedido, ele vai matar esse Davi. Então não vale a pena a gente investir tanto tempo confiando, adulando ele. Esquece ele. E o povo começou a esquecer de Davi. Ele perde também a popularidade dele. Pessoas começam a esquecê-lo. E para piorar um pouco mais a situação, Davi começa a perder as pessoas que eram próximas dele. E as pessoas que ele mais confiava, ou seja, as pessoas que mais eram preciosas para ele. Primeiro vem Mical. Mical, aquela mulher que o texto anteriormente diz que amava Davi, agora mente. Primeiro, ela conta a Davi que Saul pretende matá-lo no outro dia. Ela conta a Davi, diz, olha, meu pai quer matá-lo. Diz o texto lá que Saul queria matá-lo pela manhã. E Mical avisa Davi, diz, foge. E Davi foge. Quando Saul vem, ela mente para o pai, diz, olha só, Davi me botou uma faca no pescoço e me ameaçou de morte, e se eu não ajudasse a fugir, ele me mataria. E olha, por essa atitude dela, o relacionamento deles nunca mais foi harmonioso, nunca mais. Mesmo depois quando Davi voltou, mesmo depois quando Davi volta, Saul está morto, já Davi se torna rei, nunca mais o relacionamento entre Davi e Mical se torna harmonioso. Nunca mais. Depois ele perde Jonatas, porque Jonatas agora precisa se afastar para a própria segurança de Davi. Para a própria segurança de Davi. E aqui nós vemos uma despedida emocionada. Você vê isso no capítulo 20, 41 e 42. Uma despedida emocionada de 2 amigos que nunca mais se reencontrariam em vida. Nunca mais. Você consegue imaginar um amigo teu, aquele amigo que é mais precioso do que um irmão para você, de quem você confiaria a sua vida, e você está se despedindo dele, sabendo que você jamais o encontrará em vida.
Jonatas morre em batalha e Davi compõe um salmo impressionante sobre isso. E também Davi perde a Samuel. Davi vai até o seu velho amigo e mentor, o profeta Samuel, mas ele teve que fugir da presença por causa da perseguição implacável de Saul. Davi perde essas pequenas coisas que se formam, que se tornaram o sistema de apoio dele, de suporte. O que mantinha ele em pé, o que mantinha ele vai perdendo. E finalmente, em último lugar, Davi perde o seu próprio orgulho, como o texto que acabamos de ler. Ele precisa se fingir de louco, arranhando as portas da cidade, babando pela barba, ele se finge de louco. Um homem orgulhoso de quem ele era, guerreiro, que fez coisas que ninguém jamais sonhou fazer até então. Enfrentou coisas que ninguém tinha coragem de enfrentar agora, com medo, fugindo, se finge de louco. Eu acho que esse foi o ponto mais baixo da vida que Davi atinge. Ponto mais baixo. Ele vai até o palácio do rei Aquis. Sabe quem era? Rei dos filisteus. Aquele mesmo rei que Davi tinha derrotado, matando o gigante. Sabe para que ele vai lá? Sabe para que ele vai lá? Buscando proteção. Buscando proteção. Seria mais ou menos equivalente a dizer que os americanos buscariam em Bin Laden uma proteção, né? O sistema de apoio que Davi tinha é desmontado. Aí você pode perguntar para mim, poxa, mas o sistema de apoio não foi Deus que trouxe na vida de Davi? Foi. E agora foi Deus que tirou de Davi? Foi. Por quê? Por que você acha? Qual é o propósito dessa desmontagem? Por que Deus fez isso? Por que Deus decidiu afligir um homem segundo o coração dele? Por que ele fez isso? Por que você acha que Deus fez? Deus fez isso com Davi para que ele aprendesse a confiar em Deus e não no sistema de apoio que ele havia criado. Gente, os sistemas de apoio na nossa vida são extremamente importantes. O seu emprego é extremamente importante para a sua vida, traz o teu sustento. A sua família é extremamente importante para a sua vida, porque é dela que você tira forças para enfrentar os dias. Os amigos são extremamente importantes em sua vida, porque eles nos servem de suporte em muitas horas do nosso tempo. Porém, eles não são o seu Deus. Não são. E quando nós os tratamos como se fossem os nossos deuses, quando nós passamos muito mais tempo com eles do que com Deus, com o próprio Deus, eu vou dizer para você, pode ter certeza, que Deus sistematicamente vai tirá-lo da sua vida. Vai tirá-lo. Para que você aprenda a depender de Deus, porque é para isso que nós fomos criados. Eu e você fomos criados para depender de Deus, não de coisas e nem de pessoas. Provérbios, ele usa um texto, ele diz assim, não se apoie, não crie um sistema de apoio no seu próprio entendimento. Ele diz, não ache que o seu entendimento é o seu sistema de apoio. Ele usa o termo do cavalo, né, no estribo. Ele diz, não bota todo o seu peso, porque quando você vai montar, você bota todo o seu peso no estribo do cavalo para você jogar a perna do outro lado. Não faça isso com sua sabedoria. Ele diz, não se apoie nela, porque a sua sabedoria, ela é falha. Não faça isso. E eu acredito que todos nós precisamos aprender algumas verdades com isso. Todos nós dependemos de nossos pais quando nós somos pequenos. Todos nós dependemos. Você pode ver a Giovana no colo da Andressa. A Giovana precisa da Andressa. Ela depende dos pais. Mas ela vai crescer. Depois ela depende dos professores que a instruam nas várias áreas da vida dela, que a instruam na escolaridade. Depois os amigos. E então, a nossa dependência se torna o trabalho, uma pilha de dinheiro em algum lugar. E todos nós nos inclinamos sobre essa muleta, fazemos dela o nosso sistema de apoio. E confiamos nela, a tal ponto que se essas coisas nos forem tiradas, não me sobra nada a não ser o suicídio. Foi o que aconteceu na Barra esses tempos atrás. Um homem extremamente rico. Extremamente rico. E da noite para o dia ele perdeu tudo. Sabe o que ele fez? Ele assassinou as 2 filhas, a esposa, e depois se suicidou. Porque ele não aguentava viver com a ideia de ter perdido tudo aquilo que ele lutou por anos para conseguir e se apoiou sobre eles.
Não sobra nada. Quando nós confiamos demais no nosso sistema de apoio, eu vou dizer para você, gente, o sistema de apoio, ele é temporariamente melhor, mas ele não é o melhor. Por isso nós precisamos de nunca esquecer um par de verdades muito importantes na nossa vida. Por exemplo, nosso sistema de suporte pode nos levar ao ponto de que ele tome o lugar de Deus em nossa vida. Facilmente o nosso sistema de suporte toma o lugar de Deus em nossa vida. Facilmente. Segunda coisa que não podemos esquecer, que o nosso sistema de suporte pode nos impedir de olhar para cima para buscar por ajuda. Nós vamos olhar para as coisas que nós temos. Ao invés de olhar para cima, Deus me ajuda nessa situação, eu vou olhar pelas coisas que eu tenho e que eu posso fazer. Ou seja, confiar no meu braço, no meu taco. E por último, o nosso sistema de apoio pode sim ser bom momentaneamente, mas eternamente não é. Ok, nós temos um sistema de apoio que chega na nossa vida. Nós temos talvez um sistema de apoio que nos é tirado de nossa vida. E finalmente nós vemos aqui na vida de Davi o real sistema de apoio dele declarado. Ele diz, agora eu vou mostrar o real apoio. Eu quero agora que você abra sua Bíblia em Salmo 34. Se você ler o Salmo 34, lá no início, logo depois onde está escrito assim, Salmo 34, lê aquilo embaixo. O que está escrito ali? O que está escrito lá? Logo depois do Salmo 34, aí vem um subtítulo. O que está escrito lá? Esse salmo diz, Salmo 34, Salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Está vendo? Esse salmo foi escrito naquela época de extremo sofrimento, quando todo o sistema dele foi tirado, todo ele, não sobrou nada, desespero total. Ele escreve esse Salmo 34. Olha só, eu quero fazer com você o seguinte, nós vamos ler os versículos e nós vamos ver as declarações que ele faz e como elas podem nos servir de ajuda também, ou de suporte, quando nós enfrentamos momentos de dificuldade. Eu espero, gente, que você não enfrente um momento onde seu sistema de suporte seja tirado. Eu espero que você tenha sabedoria suficiente de depender de Deus junto com o seu sistema de suporte. Que você não chegue a um ponto onde esse sistema lhe seja tirado para chegar num desespero profundo, num poço, para daí gritar por socorro. Grite antes. Seja sábio. Sabe a diferença do sábio e do inteligente, né? O inteligente aprende com os próprios erros. O inteligente aprende com o próprio erro. O sábio com o erro dos outros. Então vamos aprender com o erro dele aqui, né? Olha lá, versículo 1 a 3. Diz assim, bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Primeiro Davi aprende uma coisa muito interessante. Ele diz, eu e você, nós dependemos do louvor a Deus. Eu e você fomos criados para louvor da glória de Deus, não foi isso? Então nós dependemos. O nosso sistema de dependência ou de apoio precisa ter louvor a Deus. Aprenda a louvar a Deus. Que você seja dependente desse louvor a Deus. Depois, versículo 4 e 7, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Ele estava se fingindo de louco. E aí ele chega e diz, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este homem, diz ele, clamou, e o Senhor ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Ao invés de correr até Jonatas, Mical e Samuel, ele corre para Deus agora, ele diz, Ele que me livra. Se aquelas pessoas eram o meu suporte, meu apoio que eu precisava, de segurança, de amor e de amizade, eu tenho isso também em Deus. Ele aprendeu a lição de que somente Deus pode proteger o seu povo. Versículo 8 a 10. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Pois os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Ele aprendeu a depender da provisão divina.
Um pouco antes no texto, ele entra lá de 1 Samuel, ele vai até o Santo dos Santos e come os pães da preposição, porque estava morrendo de fome. Agora ele aprende a depender da provisão de Deus. Ele não precisava mais depender exclusivamente da bondade dos outros. Por favor, me dá pães para comer. Estou com fome, por favor, me dá. Ele não precisa mais depender dos outros. Ele aprendeu a depender da mão aberta do Senhor. E eu vou dizer um negócio para você, gente. Olha só. A mão do Senhor está aberta para abençoar a sua vida e te dar aquilo que você tem necessidade. A mão do Senhor está aberta. Não duvide disso. Mas pare de acreditar no seu próprio sistema de apoio. Para com isso. Na sua própria inteligência. Olhe para o erro de Davi. Ele teve que chegar ao fundo do poço para descobrir que ele estava caminhando errado. Então, aprenda a depender da provisão de Deus. Deus está com a mão aberta a abençoar e te dar o que você tem necessidade. Talvez Deus não te dê aquilo que você queira, mas Deus vai te dar aquilo que você precisa. Versículo 11 a 17. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Ele aprendeu a depender dessas promessas do Senhor. Ele sabia, e Davi aprendeu, que as promessas dos homens não são sempre cumpridas, né? Mical, que era aquela mulher que provavelmente deve ter prometido a ele várias coisas, de repente vira as costas. Então nem sempre o que seres humanos nos prometem, eles cumprem. E Davi aprendeu da pior forma possível. Só que agora ele aprende a depender das promessas do Senhor. Ele descobre que aquele que aprende a depender da mão do Senhor, esse sim, verá todas as promessas de Deus cumpridas em sua vida. Você quer ver promessas de Deus cumpridas em sua vida? Olha, existem dezenas de promessas aqui. O problema é que nós queremos nos apropriar das promessas de Deus sem dar o passo de confiar no Senhor. Às vezes a gente é muito juvenil, né? Diz, Deus, misericórdia, misericórdia. Mas como você consegue misericórdia de Deus? Não é no meio de dificuldade que você experimenta a misericórdia de Deus? Só que quando as dificuldades vêm, a gente não quer distância delas. Só que é nesses momentos onde Deus mostra a graça, é nesses momentos onde Deus ensina quem Ele é nesses momentos onde Deus revela a misericórdia e graça dEle. Só que a gente não quer. Versículo 18 mostra que Davi aprendeu também a depender da presença de Deus. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Ele aprendeu a depender da presença de Deus. E em último lugar, aprendeu a depender da preservação do Senhor. Olha só o que diz o versículo 19 até o 22. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Ele termina assim, sabendo que, gente, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Deus preserva os seus. Talvez não da forma como nós imaginamos. Todos nós temos um padrão. O que é bom para mim? Nós criamos um padrão. Mas às vezes o nosso padrão não é o padrão de Deus. E precisamos entender que Deus sim, Ele nos preserva, talvez da forma diferente do que nós achamos ser preservação. E no fim nós podemos ver que nada fazia parte de seu sistema de apoio, foi suficientemente forte para mantê-lo quando ele mais precisava. Quando Davi mais precisava do sistema de suporte dele, ele foi tirado. Por isso a nossa confiança precisa estar em algo sólido, não em algo que suma. Tem que ter solidez. Por isso eu digo para você, se você quer ter solidez na sua vida, você precisa ir até onde está o fundamento. E o fundamento, diz Coríntios, é Jesus Cristo. Se você não buscar nisso, os seus sistemas de apoio não vão sobreviver. Agora, esse negócio de sistema de apoio ou de depender,
ele bate muito forte em mim. E muitas vezes eu me pego dependendo de coisas e de pessoas muito mais do que de Deus. Isso eu faço com mais frequência do que você possa imaginar. E aí eu preciso voltar de novo e refletir sobre como eu estou levando a minha vida. E você? Como é que você está levando a sua vida? Onde está o seu sistema de apoio? Em que você está confiando? Está passando por dificuldade? O seu sistema de suporte foi tirado de você? Talvez, de repente, você esteja vivendo um momento assim. Onde tudo aquilo que antes te causava segurança, agora, de repente, sumiu, foi pulverizado assim. E você talvez não veja a perspectiva. Olha só para Davi. Ele não via perspectiva também. Diante das ameaças, diante das constantes perseguições, sabe o que ele fez? Fugiu e se fingiu de louco. Perdeu tudo. Posição, status, pessoas, orgulho, foi tudo para a água abaixo. Foi porque o olho dele estava muito focado nisso. Nessas 4 semanas passadas, nós vínhamos falando sobre as coisas, as proezas de Davi. Ele fez tudo certinho até aqui. Agora estamos começando a conhecer um homem de uma outra perspectiva. Um homem que erra, um homem que tem um foco, às vezes, mudado por circunstâncias da vida, mas ele olha de volta, escreve o Salmo 34 e ele refoca. Se você sabe que você não está dependendo do Senhor como você deveria, eu quero encorajar você essa manhã a fazê-lo. A fazer como Davi fez. Davi escreveu um salmo. Você não precisa escrever um salmo. Talvez você não tenha essa inspiração toda. Mas quem sabe você tenha. Sabe? Então eu encorajo você a fazer isso, a ir até o Senhor e pedir por ajuda, a clamar por ajuda, para que o teu sistema de suporte seja encontrado no Senhor. E as outras são somente as coisas que vêm ajudar você. Talvez, como eu já disse antes, o teu suporte, aquele que você vinha confiando até aqui, esteja caindo. E você está sentindo que ele está caindo. Quero também encorajar você essa manhã a confiar as suas necessidades ao Senhor. Nós vimos no Salmo 34 que prove e veja que o Senhor é bom. Eu quero encorajar você essa manhã a provar, experimentar do Senhor. Ele é bom, não duvide disso. Ele é bom. O fato dele não te dar todas as coisas que você quer, prova mais ainda que ele é bom. Porque nós não sabemos o que nós queremos para a nossa vida muitas vezes. Não é? Então eu quero encorajar você essa manhã, se você ainda não fez isso, ou se você está vivendo, ou de repente você se identificou com Davi essa manhã e diz, puxa vida, a minha vida está nessa direção. Estou confiando em coisas, em pessoas, ao invés de confiar no Senhor. Eu e você somos crentes maduros o suficiente para saber que Deus deixa pistas. Talvez essa manhã Ele esteja falando ao seu coração. Eu quero dizer para você essa manhã, não saia daqui sem antes fazer esse compromisso com o Senhor, de voltar até Ele e de depender dEle. Não de depender do que um pastor fala, não de depender do que uma igreja fala, não de depender do que os amigos falam, ou tua esposa, ou teu marido, mas de depender única e exclusivamente do Senhor. Daqui. Deus querido, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse dia juntos, agradecemos pelo visitante que está aqui, agradecemos pelos visitantes, aliás, agradecemos também por Tua bondade, misericórdia e graça em nossa vida, de nos ter dado a Tua palavra aqui como instrução para nós. Então, nessa manhã, celebramos a Tua bondade, a Tua misericórdia, e nós queremos pedir nesse dia que cada dia que passa mais, possamos depender do Senhor. Na busca pela dependência do Senhor, possamos também tirar princípios de vida, de caminhada, de comportamento, até como pessoas, como cidadãos, para fazer a mudança nesse nosso país. Nos ajuda como cristãos a sermos melhores cristãos, como pessoas também sermos melhores seres humanos. Que nós possamos olhar para outra pessoa como um ser humano que ele é. Então Deus nos ajuda nesse processo todo, nos abençoa também nesse dia. E eu oro para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.